sol da manhã mineira filtrava-se através das enormes janelas do apartamento de cobertura na Savassi, enquanto Louisa Drummond observava a cidade despertar. Seu reflexo no vidro revelava uma mulher de 39 anos, elegante mesmo em seu roupão de seda, com os cabelos castanhos perfeitamente alinhados e uma postura que denotava anos de convívio com a alta sociedade de Belo Horizonte. Na mesa de café da manhã, meticulosamente arrumada, o jornal Estado de Minas estampava na capa uma matéria sobre o novo empreendimento imobiliário que seria construído na Serra do Curral. Ao lado da manchete, a foto de seu marido, Henrique Guimarães, em um terno impecável, anunciava o projeto bilionário que prometia revolucionar o skyline da capital mineira. Luísa pegou sua xícara de café, preparada exatamente como apreciava, com um toque de canela, um hábito que adquirira em suas manhãs no café com letras. Seus dedos delicados, adornados por um anel de brilhantes que custara uma pequena fortuna, tamborilavam suavemente na porcelana enquanto ela lia a reportagem. Cada palavra, cada número, cada detalhe do projeto era absorvido e arquivado em sua mente perspicaz. "A senhora deseja mais alguma coisa?" perguntou Rita, a governanta que a servia há mais de uma década. "Não, Rita, obrigada. Pode retirar o café. Preciso me arrumar para o almoço beneficente no Automóvel Clube." Enquanto caminhava para seu closet, Luísa refletia sobre os 15 anos de seu casamento com Henrique. 15 anos durante os quais ela havia sido a esposa perfeita, a anfitriã impecável, a primeira dama do império imobiliário dos Guimarães. 15 anos observando, aprendendo e sendo subestimada. No closet escolheu um vestido midi de grife em tom verde esmeralda, uma escolha proposital para o evento beneficente que organizara. Verde como a Serra do Curral que seu marido planejava transformar. Verde como o dinheiro que ele movimentava em suas transações, cada vez mais audaciosas. Enquanto se arrumava, seu celular vibrou com uma mensagem de Marina Pena, sua melhor amiga, desde os tempos do Colégio Santo Agostinho. "Lu, precisamos conversar. É importante. Pode me encontrar mais cedo no Automóvel Clube?" Luísa respondeu afirmativamente, sentindo aquela intuição familiar que sempre a alertava quando algo significativo estava prestes a acontecer. Marina nunca fora de fazer mistério, muito menos de pedir encontros às pressas. No espelho, ajustou o colar de pérolas que ganhara de presente de 15 anos de casamento, há apenas 3 meses. Henrique sempre fora generoso com presentes. Era sua forma de compensar as ausências, as noites de trabalho, as viagens constantes. Nos últimos meses, porém, as ausências haviam se tornado mais frequentes e as desculpas mais elaboradas. Desceu até a garagem do edifício, onde seu motorista já a aguardava com o Range Rover preto. No caminho para o Automóvel Clube, observava a cidade que conhecia tão bem. Belo Horizonte havia mudado muito nas últimas décadas, mas ainda mantinha aquele ar de cidade grande, com alma de interior. As pessoas ainda se conheciam, frequentavam os mesmos lugares, compartilhavam as mesmas histórias. Marina já a esperava no restaurante do clube, ocupando uma mesa discreta no canto. Seu rosto normalmente alegre estava tenso e suas mãos inquietas brincavam com o guardanapo de linho. "Lu, me perdoa por te chamar assim, mas..." Marina hesitou. Algo raro em seu comportamento sempre direto. "Tem algo que você precisa saber." O garçom se aproximou para anotar os pedidos, mas Luísa o dispensou com um gesto educado. Marina respirou fundo e tirou o celular da bolsa, deslizando-o pela mesa até sua amiga. "Ontem à noite minha prima viu Henrique no Gero. Ela não ia te contar, mas..." Marina fez uma pausa. Ele não estava sozinho. Na tela do celular, uma foto mostrava Henrique em uma mesa reservada do restaurante mais exclusivo da cidade. Ao seu lado, uma mulher jovem, não mais que 30 anos, de cabelos escuros e vestido vermelho, inclinava-se em sua direção com intimidade. Isabel Andrade, a arquiteta responsável pelo projeto da Serra do Curral. Luísa observou a imagem com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Suas suspeitas dos últimos meses finalmente ganhavam forma. Os eventos sociais onde Henrique insistia em levar a arquiteta do projeto, as reuniões que se estendiam pela noite, as mensagens que ele guardava com tanto zelo em seu celular. "Tem mais",
continuou Marina, deslizando para a próxima foto. Eles saíram juntos, foram para o Hotel Fasano. Luísa tomou um gole d'água, sua mente já processando as informações e calculando os próximos passos. Anos de observação silenciosa dos negócios do marido haviam lhe ensinado a importância da estratégia, da paciência. Marina, disse finalmente, sua voz controlada, preciso que você me faça um favor. Continue observando, mas não conte a ninguém sobre isso, nem mesmo ao seu marido. Lu, você está bem? Quer que eu cancele o almoço beneficente? Não, respondeu Luísa, um sorriso enigmático se formando em seus lábios. Na verdade, quero que esse almoço seja memorável. Afinal, temos muito a celebrar. Enquanto as primeiras convidadas começavam a chegar para o evento, Luísa mantinha sua compostura impecável, cumprimentando a todos com seu carisma habitual. Por dentro, however, sua mente trabalhava em alta velocidade, construindo os primeiros alicerces de um plano que mudaria não apenas sua vida, mas todo o cenário empresarial de Belo Horizonte. O almoço beneficente transcorreu como planejado, com Luísa no centro das atenções, coordenando doações para a preservação da Serra do Curral. A ironia não lhe escapava. Enquanto seu marido planejava explorar a área, ela se posicionava publicamente como defensora de sua preservação. Ao final do evento, quando retornou para seu apartamento na Savassi, Luísa não era mais apenas a esposa troféu de Henrique Guimarães. Era uma mulher com um propósito, uma estrategista prestes a mostrar que 15 anos de observação silenciosa estavam prestes a dar frutos. Naquela mesma noite, enquanto Henrique enviava uma mensagem avisando que teria mais uma reunião importante com a equipe do projeto, Luísa iniciava sua própria investigação. Em seu escritório particular, um espaço que o marido raramente frequentava por considerar apenas um cantinho de organização de eventos, ela ligou seu notebook e começou a vasculhar anos de e-mails, documentos e fotos que havia discretamente coletado. Marina havia sido apenas a primeira a notar algo diferente, mas os sinais estavam em toda parte. Nas redes sociais de Isabel Andrade, Luísa encontrou um padrão interessante. A jovem arquiteta tinha um histórico de parcerias próximas com empresários influentes, sempre em projetos que envolviam grandes somas de dinheiro e áreas ambientalmente sensíveis. Interessante como alguns padrões se repetem, murmurou para si mesma, enquanto salvava as informações em uma pasta segura. Na manhã seguinte, Luísa marcou um café com Augusto Vasconcelos, um advogado respeitado que conhecera nos eventos sociais da cidade. O encontro foi marcado no Café Três Corações, longe dos olhos da sociedade belo-horizontina. Senhora Drummond, Augusto a cumprimentou formalmente. Confesso que fiquei intrigado com seu pedido de reunião. Por favor, me chame de Luísa. Ela sorriu, ajeitando-se na cadeira. E agradeço sua discrição em nos encontrar aqui. Durante a próxima hora, Luísa expôs suas suspeitas não apenas sobre a infidelidade do marido, mas principalmente sobre as irregularidades que havia notado nos projetos imobiliários. Ela havia memorizado números, datas, nomes de empresas fantasmas e padrões de transferências bancárias que não faziam sentido. Senhora, Luísa, Augusto corrigiu-se, impressionado com a precisão das informações. A senhora tem noção do que está me mostrando? Tenho exata noção, Dr. Vasconcelos. 15 anos sendo tratada como uma esposa decorativa me deram muito tempo para observar. E agora, preciso de sua ajuda para transformar essas observações em provas concretas. Augusto ajustou os óculos estudando os documentos que Luísa havia trazido. Isso vai além de um divórcio litigioso. Estamos falando de possíveis fraudes corporativas, lavagem de dinheiro e destruição ambiental, completou Luísa. O projeto da Serra do Curral é apenas a ponta do iceberg. Preciso de sua experiência para construir um caso sólido, mas com discrição absoluta. Enquanto discutiam estratégias, Luísa recebeu uma mensagem de Henrique. Querida, vou levar a arquiteta Isabel para o seu aniversário de 40 anos. Ela tem ótimas ideias para apresentar aos investidores que estarão presentes. Luísa permitiu-se um sorriso discreto. Seu aniversário seria em exatos 6 meses. Tempo mais que suficiente para seu plano. Dr. Vasconcelos, ela disse, mostrando a mensagem ao advogado.
Acho que acabamos de ganhar nossa data limite. Nas semanas seguintes, Luísa manteve sua rotina normal de eventos sociais e obras de caridade, mas cada momento livre era dedicado à sua investigação. Contratou discretamente uma empresa de investigação particular para seguir Isabel, descobrindo que a arquiteta mantinha encontros regulares com outros empresários em horários suspeitos. Em uma tarde particularmente produtiva, Luísa descobriu algo ainda mais interessante. Isabel havia trabalhado em projetos similares em outras cidades, sempre seguindo o mesmo padrão. Projetos grandiosos em áreas protegidas, supervalorização de custos, empresas terceirizadas com donos misteriosos. Marina, Luísa ligou para a amiga. Preciso de um favor. Você ainda tem contato com aquela sua prima jornalista? O plano começava a tomar forma. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava perfeitamente, revelando um esquema muito maior do que uma simples traição conjugal. Era um elaborado sistema de corrupção que se estendia por várias empresas e cidades. Em seu closet, Luísa já havia separado o vestido que usaria em sua festa de 40 anos, um modelo exclusivo em tom dourado, encomendado especialmente para a ocasião. Seria sua armadura para a batalha que estava por vir. Durante um jantar em casa, Henrique comentou sobre os preparativos da festa. Querida, acho que deveríamos fazer algo realmente grandioso, afinal você merece uma celebração à altura. Claro, meu amor, respondeu Luísa, servindo-lhe mais vinho. Estava pensando em algo no Palácio das Artes. O que acha? Perfeito. Podemos aproveitar para apresentar as maquetes do projeto da Serra do Curral. Isabel tem algumas ideias brilhantes para a apresentação. Luísa assentiu, observando o marido falar animadamente sobre Isabel e o projeto. Cada palavra dele era mais uma confirmação de que estava no caminho certo. Naquela noite, após Henrique adormecer, Luísa enviou uma mensagem para Augusto. Precisamos acelerar o processo. Ele está ficando mais descuidado. A resposta veio imediatamente. Reunião amanhã, 10 horas, meu escritório. Tenho novidades importantes. Antes de dormir, Luísa fez uma última anotação em seu diário. A verdadeira arte não está em construir impérios, mas em saber exatamente quando e como fazê-los ruir. Fechou o caderno com um sorriso sereno, sabendo que cada dia a aproximava mais de sua vingança meticulosamente planejada. O escritório de Augusto Vasconcelos, localizado em um edifício comercial na Rua da Bahia, emanava a sobriedade típica das antigas construções do centro de Belo Horizonte. Luísa observava a cidade pela janela enquanto aguardava o advogado organizar uma pilha considerável de documentos sobre sua mesa de jacarandá. O que descobrimos é muito mais sério do que imaginávamos, começou Augusto, ajustando seus óculos de tartaruga. O projeto da Serra do Curral é apenas uma fachada para algo muito maior. Luísa se acomodou na poltrona de couro, sua postura elegante contrastando com a tensão que pairava no ar. Continue, por favor. Sua intuição estava certa sobre Isabel Andrade. Ela não é apenas uma arquiteta ambiciosa tendo um caso com seu marido. Descobrimos um padrão em sua atuação profissional que se repete em 3 outros estados. Augusto espalhou sobre a mesa fotografias e reportagens antigas. Em cada uma delas, Isabel aparecia ao lado de diferentes empresários, sempre em projetos polêmicos envolvendo áreas de preservação ambiental. Em Florianópolis, ela esteve envolvida em um projeto que nunca saiu do papel, mas movimentou milhões. Em Goiânia, outro empreendimento suspeito em uma área de proteção permanente. E agora, aqui em Belo Horizonte, ela é uma especialista em abrir portas, concluiu Luísa, conectando os pontos. Exatamente, mas há mais. Analisamos os documentos que você coletou sobre as empresas terceirizadas do projeto da Serra do Curral. Todas têm um padrão similar de constituição. São abertas 3 meses antes de cada projeto, ganham as licitações e são fechadas logo depois. Luísa pegou seu tablet da bolsa e abriu uma planilha que havia preparado. Como essa aqui. A Horizonte Sustentável Construções? Augusto inclinou-se, interessado. Exatamente. Como você. 15 anos sendo subestimada me deram muito tempo livre para aprender sobre empresas de fachada. Ela sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Esta em particular me chamou a atenção
porque está registrada no mesmo endereço de uma academia que frequentei há anos. Um endereço que hoje é um estacionamento. O advogado fez algumas anotações. Luísa, com essas informações podemos construir um caso sólido. Mas precisamos de mais provas concretas, especialmente sobre as movimentações financeiras. Sobre isso, Luísa abriu sua pasta e retirou um pendrive. Há 3 meses, instalei um software de monitoramento no computador pessoal de Henrique. Ele nunca imaginou que eu pudesse entender de tecnologia. Aqui está tudo, e-mails, planilhas, conversas. Augusto pegou o pendrive com cuidado, como se segurasse uma bomba. Isso é impressionante e potencialmente muito perigoso. Mais perigoso que destruir a Serra do Curral, mais perigoso que desviar milhões em projetos fantasmas. Nesse momento, o celular de Luísa vibrou. Era uma mensagem de Marina. Preciso te ver urgente. Descobri algo sobre Isabel que você precisa saber. Tenho que ir. Luísa se levantou ajeitando seu blazer. Marina pode ter mais informações para nós. Mas antes preciso que você me diga. Quanto tempo para organizar tudo isso em um caso consistente? Com o que temos aqui, mais as provas que sua amiga Marina possa trazer. 3 meses no máximo. Perfeito. Luísa sorriu. Exatamente o tempo que preciso para organizar a festa de aniversário mais memorável que Belo Horizonte já viu. No café com letras, Marina já a esperava em uma mesa nos fundos, longe dos olhares curiosos. Seu rosto normalmente alegre estava marcado pela preocupação. Lu, você não vai acreditar. Marina começou assim que Luísa se sentou. Minha prima jornalista descobriu que Isabel não é formada em arquitetura, pelo menos não pela UFMG como ela alega. Luísa manteve sua expressão neutra, mas seu coração acelerou. Continue. Ela tem um diploma, sim, mas de uma universidade paraguaia. E mais, encontramos registros dela com outro nome em São Paulo, envolvida em um esquema similar há 5 anos. Outro nome? Sim. Lá ela se apresentava como Helena Mendes. Mesmo rosto, mesma história de sucesso, mesmos tipos de projetos polêmicos. Luísa tomou um gole de seu café, processando a informação. As peças do quebra-cabeça começavam a formar uma imagem ainda mais clara. Marina, preciso que sua prima mantenha essas informações em sigilo por enquanto. Mas peça a ela para continuar investigando. Quero saber tudo sobre essa Helena Mendes. Lu, você está tramando algo grande, não está? Digamos apenas que minha festa de aniversário será inesquecível, respondeu Luísa, um brilho determinado em seus olhos. Ao sair do café, Luísa recebeu outra mensagem de Henrique. Querida, não me espere para jantar. Reunião importante sobre o projeto com a Isabel. Claro, meu amor. Aproveite a reunião, respondeu ela, guardando o celular na bolsa. No caminho para casa, Luísa fez uma parada inesperada no shopping Diamond Mall. Entrou em uma joalheria exclusiva e escolheu um par de brincos de diamantes caríssimos. É para uma ocasião muito especial, explicou a vendedora que ali atendia. De fato, seria uma ocasião especial. Cada movimento seu agora era calculado, cada sorriso era uma máscara, cada palavra era escolhida com precisão cirúrgica. O tabuleiro estava armado e ela finalmente começava a mover suas peças. O Palácio das Artes resplandecia sob o sol da tarde, enquanto Luísa percorria seus corredores históricos ao lado da organizadora de eventos. Cada detalhe de sua festa de aniversário estava sendo meticulosamente planejado, não apenas para impressionar os convidados, mas principalmente para servir ao seu propósito maior. Quero que o telão principal seja instalado exatamente aqui, ela indicou, apontando para a parede central do grande salão. E preciso de um sistema de som impecável. Cada palavra precisa ser ouvida com clareza absoluta. Sim, senhora Drummond. E quanto ao jantar, manteremos a sugestão do chefe francês? Sim, mas com uma mudança. Quero que o menu tenha elementos tipicamente mineiros. Afinal, estamos celebrando nossas raízes, não é mesmo? Luísa sorriu, pensando na ironia de suas palavras. Enquanto discutiam os últimos detalhes, seu celular vibrou com uma mensagem de Augusto. Reunião urgente. Descobertas importantes sobre as empresas fantasmas. Preciso ir, disse a organizadora. Envie-me os orçamentos atualizados até amanhã.
No escritório de Augusto, o ambiente estava ainda mais tenso que o normal. Sobre sua mesa, dezenas de documentos novos estavam espalhados. "Luísa, conseguimos rastrear o dinheiro", começou ele, sem preâmbulos. As empresas fantasmas não eram apenas para desviar recursos do projeto da Serra do Curral. Elas faziam parte de um esquema muito maior de lavagem de dinheiro. Como assim? O dinheiro saía das empresas legítimas, passava por essas empresas fantasmas e depois era pulverizado em várias contas offshore. Mas o mais interessante é que encontramos um padrão. Em cada cidade onde Isabel ou Helena atuou, o mesmo esquema se repetia. Luísa pegou alguns documentos, analisando os números. E quanto dinheiro estamos falando? Milhões. Só no projeto da Serra do Curral, estimamos um desvio de pelo menos 30% do valor total do empreendimento. E Henrique? Seu marido é apenas uma peça do quebra-cabeça, embora uma peça importante. Ele fornece a credibilidade empresarial necessária, enquanto Isabel, bem, ela é a especialista em abrir portas e criar as conexões necessárias. Luísa respirou fundo, absorvendo as informações. Quanto tempo até termos tudo documentado? Mais 2 semanas no máximo. Já temos provas suficientes para um escândalo considerável. Ótimo, Luísa sorriu, porque tenho mais algo para adicionar ao nosso dossiê. Ela abriu sua pasta e retirou um envelope. Dentro, fotos de Isabel ou Helena em reuniões secretas com outros empresários do setor, todas tiradas nos últimos meses. Como você conseguiu isso? Digamos que não sou a única esposa cansada de ser subestimada, respondeu Luísa, pensando nas outras mulheres que havia contatado discretamente, todas conectadas a empresários envolvidos no esquema. Ao sair do escritório, Luísa decidiu fazer uma parada no mercado central. Enquanto caminhava entre as bancas de queijos e doces mineiros, seu celular tocou. Era Marina. "Lu, você não vai acreditar." Isabel estava agora há pouco no Diamond Mall, escolhendo um vestido para sua festa. Mesmo? E qual ela escolheu? Um vermelho bem chamativo. Ela parecia muito confiante, como se já se sentisse parte da família. Luísa sorriu, lembrando-se dos brincos de diamantes que havia comprado. Perfeito. Que ela brilhe enquanto pode. Em casa, encontrou um buquê de orquídeas raras sobre sua penteadeira. O cartão, escrito com a letra elegante de Henrique, dizia: "Para a mulher mais especial do mundo. Mal posso esperar para celebrar seus 40 anos." Luísa colocou o cartão em uma gaveta onde guardava todos os outros. Presentes de desculpas veladas, demonstrações vazias de afeto. Cada um deles agora parecia uma confissão silenciosa de culpa. Sentou-se em sua penteadeira e abriu seu notebook. Era hora de finalizar a lista de convidados para a festa. Cada nome era escolhido estrategicamente. Jornalistas influentes, empresários do setor, autoridades ambientais, todos peças fundamentais no xadrez que estava jogando. "Rita", chamou sua governanta, "pode me trazer um chá de camomila, por favor, e aquele doce de leite que trouxe do mercado central." Enquanto saboreava o doce tipicamente mineiro, Luísa revisava mentalmente cada etapa de seu plano. A festa seria em exatas 4 semanas. 4 semanas para transformar 15 anos de humilhação silenciosa em um acerto de contas público e devastador. Seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de um número desconhecido. "Senhora Drummond, aqui é Ana Clara, ex-sócia da Helena Mendes em São Paulo. Soube que está procurando informações sobre ela. Tenho muito a contar." Luísa sorriu. Às vezes, o universo conspirava a favor da justiça. "Podemos nos encontrar amanhã", respondeu ela, já imaginando que novas revelações essa Ana Clara poderia trazer para seu plano. O Café Viena, no bairro de Lourdes, era conhecido por sua discrição e clientela seleta. Luísa escolheu uma mesa ao fundo, onde poderia observar a entrada sem ser facilmente notada. Pontualmente às 15 horas, uma mulher elegante de aproximadamente 45 anos atravessou o café em sua direção. "Senhora Drummond, sou Ana Clara", apresentou-se, estendendo a mão. Seus olhos revelavam o cansaço de quem carregava histórias pesadas demais. "Por favor, me chame de Luísa. Agradeço por ter vindo de São Paulo especialmente para esta conversa." Ana Clara abriu sua pasta e retirou um arquivo cuidadosamente organizado.
O que vou lhe contar e mostrar precisa ser tratado com extrema cautela. Helena Mendes, ou Isabel Andrade, como ela se chama agora, não é alguém que se deva subestimar. Durante as próximas 2 horas, Ana Clara desenrolou uma história que fez Luísa perceber que estava lidando com algo ainda maior do que imaginava. Isabel, Helena, não era apenas uma arquiteta ambiciosa envolvida em esquemas imobiliários. Era uma peça-chave em uma organização que há anos manipulava projetos de grande porte em várias capitais do país. Em São Paulo, ela conseguiu me convencer a ser sócia em um projeto similar ao da Serra do Curral, explicou Ana Clara. No início, tudo parecia perfeitamente legal. Ela tinha todos os documentos, todas as conexões certas, todo o conhecimento técnico necessário. E quando você descobriu a verdade? Quando era tarde demais. Ela havia usado meu nome e minha reputação para dar credibilidade ao projeto. Quando as irregularidades começaram a aparecer, ela simplesmente desapareceu. Helena Mendes deixou de existir e eu fiquei para lidar com as consequências. Luísa estudou os documentos que Ana Clara trouxe. Contratos, e-mails, fotos, recortes de jornal. Um histórico meticuloso de um esquema que se repetia com precisão matemática em diferentes cidades. Como você conseguiu reunir tudo isso? Depois que perdi quase tudo, dediquei minha vida a rastrear os passos dela. Descobri outros empresários e profissionais que caíram no mesmo golpe. Alguns perderam fortunas, outros a reputação, mas todos têm medo de falar publicamente. E por que você decidiu me procurar? Ana Clara sorriu tristemente. Porque você é a primeira que parece ter um plano real para detê-la. E também porque... Ela hesitou por um momento. Descobri que ela está prestes a fazer algo ainda maior aqui em Belo Horizonte. Luísa inclinou-se para a frente interessada. Como assim? O projeto da Serra do Curral não é o objetivo final. É apenas uma fachada para algo muito maior. Ela está usando sua influência e a reputação do seu marido para acessar outros projetos, outros empresários. A festa do seu aniversário, ela planeja usar o evento para apresentar um novo projeto, muito maior que este. Neste momento, o celular de Luísa vibrou com uma mensagem de Henrique. Querida, Isabel teve uma ideia brilhante para a festa. Quer fazer uma apresentação especial para os convidados. Você vai adorar. Luísa mostrou a mensagem para Ana Clara, que empalideceu. É assim que começa. Foi exatamente assim em São Paulo. Não se preocupe, Luísa sorriu serenamente. Desta vez, ela encontrou alguém que aprendeu a jogar o mesmo jogo. Saindo do café, Luísa ligou imediatamente para Augusto. Preciso que você acelere a investigação sobre as empresas offshore. Ana Clara acabou de me dar informações que mudam tudo. No caminho para casa, ela fez uma parada inesperada no escritório de Marina, que trabalhava como colunista social. Lu, que surpresa boa! Marina a recebeu com um abraço. Estava justamente escrevendo sobre sua festa. Todo mundo só fala nisso. Ótimo, Luísa sorriu, porque preciso que você faça algo por mim. Quero que você comece a plantar algumas informações estratégicas nas suas colunas. Nada muito óbvio, apenas sugestões. Que tipo de sugestões? Sobre o crescimento surpreendente de certas empresas, sobre novos projetos misteriosos, sobre uma certa arquiteta brilhante que está conquistando a sociedade mineira. Marina ergueu as sobrancelhas, compreendendo. Você quer criar um burburinho? Exatamente. Quero que todos estejam prestando muita atenção quando o show realmente começar. De volta ao seu apartamento na Savassi, Luísa encontrou um novo presente de Henrique, um colar de esmeraldas com um cartão que dizia: para combinar com seus olhos no dia da festa. Ela colocou o colar junto com os brincos de diamantes que havia comprado. Seriam as joias perfeitas para usar no dia em que derrubaria o castelo de cartas que Henrique e Isabel haviam construído. Em seu escritório, abriu o notebook e começou a organizar todas as novas informações que Ana Clara havia fornecido. Cada documento, cada foto, cada pedaço de evidência era uma nova peça no quebra-cabeça que estava montando. Rita, chamou sua governanta. Por favor, prepare minha agenda para amanhã. Tenho uma reunião importante com o pessoal do buffet da festa. O que Rita não sabia era que a reunião não seria com o buffet, mas com uma equipe de tecnologia
que instalaria equipamentos especiais no Palácio das Artes. Cada detalhe da festa estava sendo planejado não apenas para celebrar, mas para revelar. O relógio marcava 7h30 da manhã quando Luísa entrou no escritório de Augusto Vasconcelos, carregando uma pasta com as informações fornecidas por Ana Clara. O advogado já a esperava, junto com 2 investigadores particulares e um perito financeiro. "Senhores", começou Luísa, distribuindo cópias dos documentos. "O que temos aqui vai muito além do que imaginávamos inicialmente. Não estamos lidando apenas com um caso de traição empresarial e desvio de recursos. É um esquema nacional." O perito financeiro, Dr. Roberto Mendes, ajustou seus óculos enquanto analisava os números. "Isso é impressionante. O padrão de movimentação financeira é idêntico em todas as cidades, sempre começando com projetos de alto impacto ambiental e sempre usando empresas de fachada com nomes ligados à sustentabilidade", completou um dos investigadores. "É quase como uma assinatura." "Exatamente", concordou Luísa. "E agora sabemos que o projeto da Serra do Curral é apenas o começo. Eles planejam algo maior e pretendem usar minha festa de aniversário como palco para isso." Augusto franziu a testa preocupado. "Luísa, com essas novas informações, talvez devêssemos agir antes da festa. Poderíamos levar tudo isso às autoridades agora mesmo." "Não", ela respondeu firmemente. "Se fizermos isso, alguns cairão, mas outros escaparão. Precisamos pegar todos de uma vez. E mais importante, precisamos fazer isso de um jeito que ninguém possa negar ou encobrir." A reunião se estendeu por horas, com cada profissional contribuindo com sua expertise para refinar o plano de Luísa. Quando finalmente saiu do escritório, já passava do meio-dia. Seu celular mostrava 3 chamadas perdidas de Henrique e uma mensagem. "Querida, Isabel teve algumas ideias incríveis para a decoração da festa. Que tal um almoço amanhã, nós 3? "Claro, meu amor", respondeu ela. "Será um prazer." No dia seguinte, o restaurante escolhido foi o Gero, o mesmo onde Marina havia flagrado o casal semanas antes. Luísa chegou precisamente no horário, usando um vestido azul claro que a fazia parecer ainda mais delicada do que era. Isabel já estava lá, ao lado de Henrique, ambos debruçados sobre uma pasta de projetos. Ao ver Luísa, levantaram-se rapidamente, quase culpados. "Luísa, querida!" Henrique a beijou no rosto. "Isabel estava me mostrando algumas ideias para a apresentação na festa. Você vai amar." "Mal posso esperar para ver", sorriu Luísa, sentando-se à mesa. Durante o almoço, Isabel falou sem parar sobre suas visões para o projeto, sobre como a festa seria o momento perfeito para apresentar as novidades, sobre como os investidores ficariam impressionados. Luísa apenas sorria e assentia, observando cada gesto, cada olhar trocado entre ela e Henrique. "E então o que acha?" perguntou Isabel, finalmente fazendo uma pausa. "Acho fascinante", respondeu Luísa, tomando um gole de vinho. "Principalmente a parte sobre usar a festa para atrair novos investidores. Muito estratégico da sua parte." Por um momento, algo passou pelos olhos de Isabel. Um lampejo de desconfiança, talvez. Mas logo seu sorriso profissional voltou ao rosto. Depois do almoço, Henrique se desculpou, alegando uma reunião importante. Isabel também se despediu, deixando Luísa sozinha com seus pensamentos e uma taça de vinho pela metade. Aproveitando o momento de solidão, ela enviou uma mensagem para Marina. "Fase 1 completa." Ela mordeu a isca. De volta ao seu apartamento, Luísa encontrou Rita organizando os últimos convites da festa que seriam enviados. "Senhora, chegou mais esta lista de convidados que o Sr. Henrique pediu para incluir", disse a governanta, entregando um papel. Luísa examinou os nomes, reconhecendo vários empresários mencionados nos documentos de Ana Clara. "Perfeito", murmurou para si mesma. "Todos os jogadores estarão presentes." Em seu closet, ela passou os dedos pelo vestido dourado que usaria na festa. Ao seu lado, os brincos de diamantes e o colar de esmeraldas pareciam piscar, cúmplices de seu plano. Seu celular tocou. Era Augusto. "Luísa, conseguimos mais provas." O perito financeiro encontrou um padrão nas transferências internacionais. "E tem mais. Descobrimos conexões com outros projetos em Minas Gerais." "Ótimo",
respondeu ela. Continue investigando. Quero tudo pronto para o grande dia. Naquela noite, enquanto Henrique trabalhava até tarde no escritório, Luísa sentou-se em sua penteadeira e abriu seu diário. Havia começado a escrevê-lo quando as primeiras suspeitas surgiram. E agora cada página contava a história de sua transformação de esposa troféu em estrategista. Faltam apenas 2 semanas, escreveu ela. 2 semanas para mostrar a todos que as aparências nem sempre enganam. Às vezes, elas são exatamente a arma que precisamos. A 1 semana da festa, o Palácio das Artes fervilhava com os preparativos. Luísa supervisionava pessoalmente cada detalhe, desde a instalação do sistema de som até a disposição das mesas. No grande salão, técnicos trabalhavam na montagem do telão principal, estrategicamente posicionado para que todos os convidados tivessem visão perfeita. Senhora Drummond, chamou João, o técnico-chefe, instalamos o sistema como solicitado. Tudo está configurado para funcionar no momento exato. Luísa assentiu, satisfeita. O sistema de apresentação havia sido especialmente preparado para aquela noite, com backups múltiplos, para garantir que nada desse errado. E os microfones? Perguntou ela, testando um dos equipamentos. Tudo pronto, som cristalino em qualquer ponto do salão. Enquanto caminhava pelo espaço, seu celular tocou. Era Augusto. Luísa, temos as últimas confirmações. O perito financeiro terminou a análise das transferências internacionais. É ainda pior do que imaginávamos. Me encontre no café do Minas Tênis Clube em 1 hora, respondeu ela, já se dirigindo à saída. No clube tradicional de Belo Horizonte, Augusto a esperava com uma pasta ainda mais grossa que o normal. Seu rosto normalmente sereno demonstrava preocupação. O esquema não envolve apenas o projeto da Serra do Curral, começou ele, assim que Luísa se sentou. Descobrimos ramificações em outros 3 grandes projetos em Minas Gerais, todos usando o mesmo padrão de empresas fantasmas e contratos superfaturados. E Isabel, ou Helena, está envolvida em todos eles. Sim, mas de formas diferentes. Em cada projeto, ela usa uma variação de seu nome e uma nova empresa de fachada. É como se ela criasse uma nova persona para cada operação. Luísa pegou alguns documentos, analisando os detalhes. E Henrique? Seu marido é o elo entre todos os projetos. Ele usa sua reputação e conexões para dar credibilidade aos empreendimentos, enquanto Isabel cuida da parte operacional do esquema. Neste momento, Marina chegou ao café, trazendo mais novidades. Lu, você não vai acreditar, disse ela sentando-se. Isabel está espalhando para todo mundo que fará um grande anúncio na sua festa. Algo sobre um projeto revolucionário que vai transformar o cenário imobiliário de Minas Gerais. Luísa sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Perfeito. Ela está seguindo exatamente o script que previmos. Tem mais, continuou Marina. Ela convidou especialmente alguns jornalistas econômicos para cobrir o anúncio. Está tratando sua festa de aniversário como um evento corporativo. Melhor ainda, respondeu Luísa. Quanto mais testemunhas, melhor. De volta ao seu apartamento, Luísa encontrou Henrique esperando por ela. Querida, onde estava? Tentei te ligar várias vezes. Resolvendo os últimos detalhes da festa, respondeu ela com naturalidade. Você sabe como sou perfeccionista. Sim, sim, ele sorriu, aproximando-se para beijá-la. Por falar em festa, Isabel me mostrou a apresentação que ela preparou. É impressionante. Vai deixar todos boquiabertos. Não tenho dúvidas disso, sorriu Luísa. Naquela noite, enquanto Henrique dormia, Luísa trabalhou em seu escritório até tarde. Em seu notebook, organizava a sequência exata de eventos para a noite da festa. Cada momento havia sido meticulosamente planejado, cada revelação cuidadosamente cronometrada. Rita entrou silenciosamente com uma xícara de chá. Senhora, não está muito tarde para ainda estar trabalhando? Está tudo bem, Rita. Só quero garantir que tudo saia perfeito. Quando finalmente foi dormir, Luísa recebeu uma última mensagem de Ana Clara. Acabo de confirmar mais 3 casos similares em outras cidades. Enviei tudo para seu advogado. Boa sorte. Na manhã seguinte, durante o café, Henrique comentou sobre o vestido que Isabel havia escolhido para a festa. Ela quer fazer bonito, sabe? Afinal, será uma noite muito especial. Sim, será inesquecível,
concordou Luísa, escondendo um sorriso atrás de sua xícara de café. No Palácio das Artes, os ensaios técnicos continuavam. João e sua equipe testavam repetidamente todos os sistemas, garantindo que nada pudesse dar errado. Senhora Drummond, chamou ele, fizemos um backup triplo de todo o material. Mesmo que haja algum problema técnico, temos 3 sistemas independentes prontos para funcionar. Luísa observou o telão gigante, imaginando as expressões que veria nele em poucos dias. Cada rosto surpreso, cada reação de choque, cada momento de revelação havia sido antecipado e planejado. Em seu celular, uma nova mensagem de Augusto. Últimos documentos prontos, oficiais de justiça confirmados para o dia. Começamos quando você der o sinal. A semana que antecedia a festa estava sendo um turbilhão de atividades. Entre provas de vestido, testes de som e luz, reuniões secretas e preparativos finais, Luísa mantinha sua fachada de anfitriã perfeita, enquanto por dentro cada engrenagem de seu plano se encaixava silenciosamente. Na véspera da festa, o clima no apartamento da Savassi era de aparente tranquilidade. Luísa passou a manhã no spa do Ouro Minas Palace Hotel, em uma sessão de relaxamento que servia mais como álibi do que como real momento de descanso. Enquanto recebia uma massagem, seu celular vibrava silenciosamente com as últimas confirmações de seu plano. Marina havia acabado de enviar a última coluna social antes do evento. A festa mais aguardada do ano promete surpresas que vão além das comemorações dos 40 anos da elegante Luísa Drummond. Fontes exclusivas garantem que um anúncio especial mudará o cenário empresarial de Minas Gerais. A coluna era precisamente o que Luísa queria, uma isca perfeita para atrair ainda mais atenção para o evento. Enquanto lia, recebeu uma mensagem de Augusto. Equipe posicionada, documentos registrados, sem volta agora. De volta ao apartamento, encontrou Henrique especialmente animado. Ele havia saído mais cedo do escritório, algo raro para ajudar nos últimos preparativos. Querida, você não imagina o burburinho que sua festa está causando, comentou ele, ajustando sua gravata favorita no espelho. Isabel me disse que vários investidores importantes confirmaram presença especialmente por causa do anúncio. É mesmo? Luísa fingiu surpresa, enquanto organizava alguns papéis em sua escrivaninha. Que bom que seu projeto está gerando tanto interesse. Nosso projeto, amor. Afinal, você também faz parte dessa família. Luísa apenas sorriu, pensando em como aquela frase ganharia um novo significado em menos de 24 horas. À tarde, ela fez uma última visita ao Palácio das Artes. O local estava praticamente transformado. O salão principal resplandecia com a decoração em tons dourados e verde esmeralda, uma escolha de cores que agora parecia carregada de ironia. Senhora Drummond, chamou João, o técnico, fizemos o último teste agora há pouco. Quer verificar pessoalmente? Luísa assentiu, seguindo-o até a sala de controle improvisada. Ali, em diversos monitores, podia ver cada ângulo do salão, cada detalhe técnico meticulosamente preparado para o grande finale que ela planejara. E o material especial? Perguntou ela em voz baixa. Tudo pronto em 3 backups diferentes como solicitado. Nada pode dar errado. Seu celular vibrou novamente. Era Ana Clara. Acabo de chegar a Belo Horizonte. Estou hospedada no hotel como combinado. Mais 3 ex-sócios confirmaram presença para amanhã. Perfeito, respondeu Luísa. Lembre-se, entrem separadamente e sentem-se em mesas diferentes. No caminho de volta para casa, Luísa parou na joalheria Amsterdã, onde seus brincos de diamantes e o colar de esmeraldas estavam sendo ajustados para a grande noite. O joalheiro, um senhor de idade que conhecia a família há anos, sorriu ao vê-la. Senhora Drummond, está tudo pronto. Ficarão perfeitos com seu vestido dourado. Em casa, Rita a esperava com um chá de camomila e a última lista de confirmações. Senhora, a florista ligou. Quer confirmar pessoalmente o arranjo central amanhã cedo. Diga que confio no trabalho dela, respondeu Luísa pegando a xícara. Amanhã terei outros compromissos pela manhã. O que Rita não sabia era que a manhã seguinte seria dedicada a uma última reunião com Augusto e sua equipe. Cada pessoa envolvida no plano tinha um papel específico, um momento exato para agir. Henrique chegou tarde naquela noite,
após um jantar com Isabel e alguns investidores. Encontrou Luísa em seu closet, aparentemente decidindo quais joias usar. Não vai dormir, querida. Amanhã será um grande dia. Já vou, respondeu ela, admirando o reflexo do colar de esmeraldas. Só quero ter certeza que tudo estará perfeito. Você sempre foi perfeccionista. Ele sorriu, beijando seu pescoço. É uma das coisas que amo em você. Depois que Henrique adormeceu, Luísa voltou silenciosamente ao seu escritório. Abriu seu notebook uma última vez, verificando cada detalhe do plano. Na tela, documentos, fotos e planilhas contavam a história de uma fraude elaborada que estava prestes a vir à tona. 15 anos, murmurou para si mesma, fechando o computador. 15 anos sendo subestimada, 15 anos observando, 15 anos aprendendo. Amanhã todos verão o resultado. Antes de dormir, enviou uma última mensagem para Marina. Está tudo pronto. Amanhã, quando eu fizer o brinde inicial, você sabe o que fazer. A resposta veio imediatamente. Pode deixar. Os jornalistas estarão posicionados exatamente onde você indicou. Luísa adormeceu com um sorriso sereno nos lábios, sonhando com o dia que estava por vir. Em menos de 24 horas, a sociedade mineira testemunharia muito mais que uma festa de aniversário. Seria o desmantelamento público de um império construído sobre mentiras, traições e fraudes. O dia 15 de outubro amanheceu com um céu tipicamente mineiro. Um azul profundo e límpido que parecia refletir a clareza mental de Luísa. Às 7h em ponto, ela já estava de pé, observando a cidade despertar de sua cobertura na Savassi. Bom dia, senhora, cumprimentou Rita, trazendo seu café da manhã especialmente caprichado. O cabeleireiro confirmou para as 2h. Obrigada, Rita, respondeu Luísa, pegando sua xícara de café com canela. Por favor, certifique-se que meu vestido seja entregue até o meio-dia. Henrique já havia saído cedo, alegando uma última reunião importante antes da festa. Luísa sabia exatamente onde ele estava. Seu investigador particular havia confirmado um café da manhã no Café com Letras com Isabel e 2 investidores estrangeiros. Às 9h, Luísa encontrou-se com Augusto em seu escritório pela última vez antes da festa. O advogado estava acompanhado por 2 oficiais de justiça e o perito financeiro. Está tudo preparado, garantiu Augusto, mostrando uma pasta com documentos oficiais. No momento em que você der o sinal, eles entrarão em ação. E as outras cidades? Perguntou Luísa. Sincronizados. São Paulo, Florianópolis, Goiânia. Todos os processos serão protocolados simultaneamente às 20h12, exatamente quando você começar seu discurso. O perito financeiro acrescentou. As provas são irrefutáveis. Cada transferência, cada empresa fantasma, cada contrato fraudulento, está tudo documentado. Luísa assentiu, satisfeita. Anos de observação silenciosa haviam se transformado em um caso sólido e irrefutável. De volta ao apartamento, encontrou seu vestido dourado já entregue. Uma obra-prima da alta costura que havia sido especialmente desenhada para aquela noite. Ao lado, os brincos de diamantes e o colar de esmeraldas completavam o conjunto que seria sua armadura para a batalha que estava por vir. O celular vibrou com uma mensagem de Marina. Lu, você não vai acreditar. Isabel acabou de dar uma entrevista para o jornal Estado de Minas, falando sobre o anúncio histórico que fará hoje à noite. Perfeito, respondeu Luísa. Quanto mais publicidade, melhor. Às 2h, enquanto o cabeleireiro trabalhava em seu penteado, Luísa recebeu a confirmação de que Ana Clara e os outros ex-sócios de Isabel já estavam posicionados em seus hotéis, aguardando o momento certo para chegarem à festa. Senhora Drummond, chamou João, o técnico, por telefone. Fizemos o último teste no sistema. Tudo funcionando perfeitamente. Ótimo, respondeu ela. Lembre-se, após meu brinde inicial, você sabe exatamente o que fazer. Henrique chegou em casa às 5h, parecendo mais animado que o normal. Querida, você não vai acreditar na repercussão que o anúncio de hoje está tendo. Já recebemos ligações até de investidores internacionais. Luísa sorriu, ajudando-o a escolher sua gravata. Isso é maravilhoso, amor. Tenho certeza que será uma noite inesquecível. Às 7h,
O casal deixou o apartamento em direção ao Palácio das Artes. Luísa estava deslumbrante em seu vestido dourado, os brincos de diamantes cintilando sob as luzes da cidade. Henrique não parava de checar o celular, trocando mensagens com Isabel sobre os últimos detalhes da apresentação. No carro, Luísa recebeu uma última mensagem de Augusto. Equipe posicionada. Aguardando seu sinal. O Palácio das Artes estava magnificamente decorado. Arranjos de orquídeas brancas e folhagens verdes adornavam cada mesa e o telão principal dominava uma das paredes do salão. A iluminação, cuidadosamente planejada, criava uma atmosfera de elegância e sofisticação. Os primeiros convidados começavam a chegar. Marina, estrategicamente posicionada próxima à entrada, coordenava discretamente a distribuição dos jornalistas pelas mesas designadas. Ana Clara e os outros ex-sócios de Isabel chegavam em intervalos calculados, misturando-se naturalmente entre os convidados. Isabel chegou às 8 em ponto, usando o vestido vermelho que tanto havia comentado. Ao seu lado, 3 empresários estrangeiros carregavam pastas com o material da apresentação. Luísa, querida, Isabel a abraçou efusivamente. Você está deslumbrante. Mal posso esperar para compartilhar as novidades com todos. Eu também mal posso esperar, respondeu Luísa, seu sorriso sereno mascarando a tempestade que estava prestes a desencadear. O salão foi se enchendo rapidamente. 200 convidados cuidadosamente selecionados, cada um com um papel específico no teatro que estava prestes a começar. Entre eles, discretamente posicionados, estavam os oficiais de justiça, o perito financeiro e a equipe de Augusto. Às 9 horas em ponto, com todos os convidados presentes, Luísa se preparou para fazer seu primeiro movimento. O brinde inicial, o estopim que daria início a uma reação em cadeia cuidadosamente planejada durante meses. Senhoras e senhores, sua voz cristalina ecoou pelo sistema de som. Bem-vindos à celebração que promete ser verdadeiramente inesquecível. O salão do Palácio das Artes silenciou-se completamente quando Luísa ergueu sua taça de champanhe. Sob a luz dourada dos cristais, ela era a própria personificação da elegância e do poder, uma imagem muito diferente da esposa troféu que todos pensavam conhecer. Esta noite, continuou ela, sua voz melodiosa ecoando pelo salão, é verdadeiramente especial. Não apenas por marcar meus 40 anos, mas por ser um momento de grandes revelações. Henrique sorriu orgulhoso ao seu lado, imaginando que ela se referia à apresentação de Isabel. No fundo do salão, Marina discretamente sinalizou para os jornalistas se prepararem. Como muitos de vocês sabem, meu marido Henrique e nossa querida arquiteta Isabel têm um anúncio importante a fazer. Um projeto que, segundo eles, vai revolucionar o mercado imobiliário de Minas Gerais. Isabel, em seu vestido vermelho, sorriu confiante, seus olhos brilhando com antecipação. Mas antes, Luísa fez uma pausa estudada. Gostaria de fazer minha própria apresentação. Afinal, nos últimos 15 anos, tenho sido uma observadora muito atenta dos negócios da família. Foi então que o primeiro sinal de inquietação apareceu no rosto de Henrique. Um franzir quase imperceptível de sobrancelhas, um ligeiro tensionar de ombros. João, Luísa chamou o técnico, poderia, por favor, iniciar a apresentação que preparei? O telão principal se iluminou, mostrando inicialmente fotos antigas do casal, momentos aparentemente felizes de seu casamento. Mas logo as imagens começaram a mudar. Como vocês podem ver, continuou Luísa, sua voz agora mais firme, aparências podem ser enganosas. Por exemplo, esta foto aqui, ela apontou para uma imagem de Isabel em São Paulo, 5 anos antes. Mostra nossa querida arquiteta em outro projeto, com outro nome, envolvida em um esquema muito similar ao que ela planeja apresentar hoje. Isabel empalideceu, sua taça de champanhe tremendo ligeiramente em sua mão. Luísa, Henrique tentou intervir, sua voz um sussurro tenso. O que você está fazendo? Estou fazendo exatamente o que você me ensinou, querido. Cuidando dos negócios da família. Com um gesto, ela sinalizou para João continuar a apresentação. Agora, documentos começaram a aparecer no telão. Contratos, transferências bancárias
registros de empresas fantasmas. Senhoras e senhores, Luísa continuou, sua voz ecoando pelo salão em choque. Nos últimos 6 meses, compilei evidências de um dos maiores esquemas de fraude imobiliária e ambiental já descobertos em Minas Gerais. Um esquema que usa projetos aparentemente legítimos, como o da Serra do Curral, para desviar milhões em recursos públicos e privados. O burburinho no salão aumentou. Flashes começaram a disparar enquanto os jornalistas registravam cada momento. Mas não acreditem apenas em mim. Luísa sorriu, fazendo um gesto elegante em direção ao fundo do salão. Por favor, deem as boas-vindas a alguns convidados especiais. Ana Clara e os outros ex-sócios de Isabel se levantaram em diferentes pontos do salão. Cada um deles carregava uma pasta com documentos, mais provas do esquema que se repetia em diferentes cidades. Isabel, agora completamente pálida, começou a se mover em direção à saída. Mas 2 seguranças discretamente bloquearam seu caminho. E Isabel, ou devo dizer, Helena, Luísa chamou, sua voz ainda perfeitamente controlada. Não se preocupe em sair. Os oficiais de justiça aqui presentes gostariam muito de conversar com você. Henrique, percebendo a magnitude do que estava acontecendo, tentou pegar seu celular. Mas antes que pudesse fazer qualquer ligação, Augusto se aproximou com os oficiais de justiça. Senhor Guimarães, disse o advogado, tenho aqui algumas intimações que o senhor precisa receber. O salão agora era um turbilhão de atividade. Jornalistas transmitiam ao vivo, fotógrafos registravam cada reação e os convidados assistiam atônitos ao desenrolar dos acontecimentos. Marina, de seu posto estratégico, coordenava a cobertura da imprensa, garantindo que cada revelação fosse devidamente registrada. Para aqueles que se perguntam sobre o projeto que seria anunciado hoje, Luísa continuou, sua voz cortando o burburinho do salão. Sinto informar que ele não passava de mais uma peça em um esquema muito maior, um esquema que, a partir de agora, está oficialmente desmontado. Com um gesto elegante, ela ergueu novamente sua taça. Então, senhoras e senhores, vamos brindar. Não apenas aos meus 40 anos, mas ao fim de uma era de fraudes e ao início de uma nova fase de transparência nos negócios de nossa cidade. O som das taças tilintando misturou-se aos flashes das câmeras e ao burburinho crescente da multidão. A festa de aniversário de Luísa Drummond havia se transformado exatamente no que ela planejara. Um espetáculo de justiça servido à mesa com todos os ingredientes minuciosamente escolhidos para criar o momento perfeito de revelação e acerto de contas. O caos controlado que se seguiu ao brinde de Luísa transformou o elegante salão do Palácio das Artes em um cenário digno das maiores revelações da sociedade mineira. Isabel, ainda em seu vestido vermelho, agora manchado com champanhe derramado na confusão, estava sentada em uma cadeira, cercada por oficiais de justiça, enquanto Augusto apresentava uma série de documentos. Senhora Andrade, ou prefere Senhora Mendes? Perguntou um dos oficiais. Temos aqui mandados relacionados a processos em 3 estados diferentes. Henrique, por sua vez, mantinha-se em um silêncio atordoado, observando seu império desmoronar em tempo real. Sua gravata, antes impecavelmente ajustada, agora pendia frouxa em seu pescoço. Luísa, ele finalmente conseguiu dizer, aproximando-se dela. Você não tem ideia do que está fazendo. Isso vai destruir tudo o que construímos. Não, Henrique, ela respondeu, mantendo sua postura elegante. Isso vai limpar tudo o que você contaminou. E quanto ao que construímos, ela fez uma pausa significativa. Acho que você quis dizer tudo o que eu observei você destruir durante 15 anos. Marina coordenava os jornalistas que transmitiam ao vivo cada desenvolvimento. As manchetes já começavam a circular nos portais de notícias. Escândalo imobiliário explode durante festa da elite mineira. Esquema milionário é revelado por esposa de empresário. Projeto da Serra do Curral era fachada para fraudes. Ana Clara e os outros ex-sócios de Isabel prestavam depoimentos aos investigadores em diferentes cantos do salão, cada um revelando uma peça do quebra-cabeça que se estendia por diferentes estados. Senhora Drummond, aproximou-se um dos investigadores. Encontramos documentos no celular da senhora Andrade
que confirmam transferências internacionais para contas nas Ilhas Cayman. Luísa assentiu, sem surpresa. Exatamente como suspeitávamos. Por favor, certifique-se de que tudo seja devidamente registrado. O perito financeiro, que analisava em tempo real as informações que surgiam, aproximou-se com novas descobertas. As ramificações são ainda maiores do que imaginávamos. Há conexões com outros projetos em pelo menos mais 2 estados. No centro do salão, Augusto comandava uma equipe de advogados que organizava a avalanche de documentos e depoimentos. A festa de aniversário havia se transformado em uma operação legal perfeitamente orquestrada. Os procuradores já foram notificados, informou ele a Luísa. Equipes em São Paulo e Florianópolis estão agindo simultaneamente. O esquema está sendo desmontado em todas as frentes. Rita, que observava tudo de um canto do salão com os olhos marejados, aproximou-se de Luísa. Senhora, eu nunca imaginei... Está tudo bem, Rita. Luísa a tranquilizou. Às vezes precisamos destruir para reconstruir. Os convidados, muitos dos quais eram importantes figuras do mercado imobiliário, conversavam em grupos tensos, alguns já fazendo ligações para seus próprios advogados. O impacto das revelações se espalhava como ondas em um lago, atingindo cada vez mais pessoas e empresas. E, finalmente recuperando a voz, tentou uma última cartada. Luísa, podemos conversar? Tenho certeza que podemos chegar a um acordo. Sinto muito, Isabel. Luísa respondeu com um sorriso sereno. Mas acho que você já teve acordos suficientes por uma vida. Agora é hora de enfrentar as consequências. Henrique, vendo seu mundo desmoronar, tentou uma última aproximação. Você não entende, não é? Isso não era apenas negócios. Era poder, influência, o futuro de Minas Gerais. Não, Henrique. Luísa o cortou, sua voz firme, mas controlada. Você que nunca entendeu. Isso era sobre integridade, sobre fazer a coisa certa. Algo que você esqueceu há muito tempo. Os oficiais de justiça começaram a conduzir Isabel para fora do salão. Ela mantinha a cabeça erguida, mas seu rosto estava marcado pela derrota. Seus saltos altos, antes tão firmes no piso de mármore, agora pareciam vacilar a cada passo. Senhora Drummond, chamou João, o técnico. Ainda temos mais material para exibir no telão. Continuamos? Sim, João, respondeu Luísa. Vamos mostrar tudo. Cada documento, cada prova, cada conexão. Esta noite não é apenas sobre revelações, é sobre transparência absoluta. Enquanto uma nova série de documentos começava a ser exibida no telão, Luísa observava seu trabalho de meses se desenrolar exatamente como planejado. Cada peça se encaixava perfeitamente. Cada reação havia sido antecipada. Cada movimento calculado com precisão. Marina se aproximou com uma taça de água. Lu, os principais portais de notícias já estão cobrindo tudo. É o assunto mais comentado nas redes sociais. Você conseguiu. Não, Marina, Luísa corrigiu suavemente. Nós conseguimos. Cada pessoa nesta sala que escolheu fazer a coisa certa esta noite faz parte desta vitória. Uma semana após a festa que entrou para a história da sociedade mineira, Luísa estava em seu novo escritório na sede da empresa, agora renomeada para Drummond Incorporações. A vista da janela mostrava a Serra do Curral, ainda intocada, um símbolo da vitória da integridade sobre a ganância. O estado de Minas daquele dia trazia uma extensa reportagem sobre o caso. A manchete principal destacava: Drummond Incorporações anuncia nova gestão e compromisso com transparência. Abaixo da manchete, uma foto de Luísa em seu novo papel como CEO da empresa. A primeira reunião do novo conselho está marcada para as 10 horas, informou sua nova assistente Carolina. Os principais acionistas confirmaram presença. Luísa assentiu, ajustando alguns papéis sobre sua mesa. A transição de poder havia sido surpreendentemente suave, principalmente depois que os acionistas entenderam a extensão do esquema que ela havia descoberto e impedido. Marina entrou na sala carregando mais jornais. Lu, você não vai acreditar. A repercussão continua crescendo. Jornais de todo o país estão cobrindo a história. Você virou um símbolo de mudança no mercado imobiliário. E Isabel? Perguntou Luísa, embora já soubesse a resposta. Depois da delação premiada, ela foi para Portugal como previsto.
mas com os processos em andamento em 3 estados, dificilmente conseguirá atuar no mercado novamente. Augusto chegou logo em seguida para a reunião diária. Agora, oficialmente, o diretor jurídico da empresa, ele trazia atualizações sobre os desdobramentos legais. Os processos estão correndo conforme planejado, informou ele. Henrique aceitou um acordo e está colaborando com as investigações. A prioridade agora é recuperar os recursos desviados e reorganizar os projetos legítimos. Luísa pegou sua xícara de café com canela, um hábito que manteve, agora como símbolo de continuidade em meio a tantas mudanças. E os outros empresários envolvidos? A maioria está buscando acordos de colaboração. Seu plano funcionou perfeitamente. Ao expor tudo de uma vez, não deixou espaço para encobrimentos ou negações. Ana Clara, que havia decidido ficar em Belo Horizonte para auxiliar nas investigações, entrou na sala com mais documentos. Luísa, identificamos mais 3 projetos em outros estados que seguiam o mesmo padrão. As autoridades já estão agindo. Ótimo, respondeu Luísa. Quanto mais transparência, melhor. Amanhã prosseguiu com uma série de reuniões. A nova gestão da Drummond Incorporações estava implementando políticas rigorosas de compliance e governança corporativa. Cada projeto passava por análises minuciosas, com especial atenção aos impactos ambientais e sociais. Rita, que decidiu continuar trabalhando com Luísa, agora como governanta do escritório, entrou com um arranjo de orquídeas. Senhora, chegou para a sua nova sala. Obrigada, Rita, sorriu Luísa. Algumas coisas nunca mudam, não é? À tarde, Luísa fez uma visita ao Mercado Central, um momento de pausa em meio a tantas transformações. Enquanto caminhava entre as bancas de queijos e doces mineiros, refletia sobre como sua vida havia mudado em apenas uma semana. De volta ao escritório, encontrou Marina esperando com uma surpresa. Lu, a Associação das Mulheres Empresárias quer que você seja a palestrante principal do próximo evento. Tema: Transformando desafios em oportunidades. Luísa sorriu, lembrando-se de quantas vezes havia sido subestimada em eventos como esse. Aceito, mas com uma condição. Quero que o evento seja no Palácio das Artes. O final da tarde a encontrou em seu novo apartamento, menor que a cobertura da Savassi, mas muito mais acolhedor. As joias que usara na noite da festa, os brincos de diamantes e o colar de esmeraldas estavam guardadas como lembrança de sua transformação. Em seu notebook, um e-mail de Ana Clara trazia mais notícias. Outros casos similares estavam sendo descobertos em diferentes estados, inspirados pela coragem de Luísa em expor a verdade. Senhora, chamou Carolina da porta. Última reunião do dia. O novo projeto de revitalização do centro histórico. Luísa sorriu pegando sua pasta. Este seria o primeiro grande projeto da nova gestão. Uma renovação urbana que respeitaria a história e a cultura de Belo Horizonte. Antes de sair para a reunião, parou um momento para observar a Serra do Curral pela janela. O sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu com tons de dourado e verde, as mesmas cores que havia escolhido para sua festa de aniversário, agora símbolos de um novo começo. Às vezes, pensou ela, é preciso coragem para destruir algo que parece perfeito por fora, mas está podre por dentro. E ainda mais coragem para reconstruir algo verdadeiramente valioso em seu lugar. Com esse pensamento, Luísa seguiu para sua última reunião do dia, carregando consigo não apenas planilhas e projetos, mas a certeza de que havia transformado 15 anos de observação silenciosa em uma revolução que mudaria para sempre o mercado imobiliário de Minas Gerais.